É isso aí, Impossíveis. A dica de leitura de hoje reúne duas personalidades importantes e controversas e até marcantes nas histórias em quadrinhos: Batman e Paul Pope. Então é isso aí, curta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque hoje eu vou falar da edição de luxo do Batman ano 100. Sim, 100 anos depois o Batman ainda está lá. Então se liga, porque a dica de leitura hoje é bem curiosa. Quem acompanha o Batman, quem aí sabe, né, da lenda do Homem-Morcego, sabe que ele foi criado em 1939. E não é à toa que essa HQ, né, Batman 100, se passa em 2039. É muito legal porque a DC em si, né, tem aquela coisa, Batman ano 1, Batman ano 2, que é o início. E aqui, né, o Paul Pope fez o Batman ano 100, que depois de 100 anos ainda existe a lenda do Batman. E aí eu até brinquei aqui na abertura, né, que são duas personalidades marcantes nos quadrinhos, porque o Batman, né, já é um ícone, né? Não tem muito o que dizer sobre ele. Mas o Paul Pope, ele é sim uma personalidade muito importante nos quadrinhos, até pela sua trajetória, né? De quem começou dos quadrinhos independentes e se tornou mainstream. E eu acho muito bacana, porque assim, os quadrinhos dele têm uma propriedade muito marcante e ele tem uma postura também nos desenhos muito marcantes, que é o que eu vou comentar aqui, que você pode até acompanhar nos extras. O Paul Pope tem já outros trabalhos com o Batman, que também são bem bacanas. Aqui esse encadernado da Panini reúne a edição, toda a edição, né, são 4 partes do Batman ano 100 e mais 3 histórias, deixa eu ver aqui, Nariz Quebrado, Parceiro Juvenil e Batman de Berlim. É legal porque o Batman de Berlim, ele coloca aqui até que é a primeira história dele que ele fez com o Batman, que data um pé de 10 anos anteriores de quando ele fez essa Batman ano 100. E aí ele fala, né, que são histórias que são separadas por 10 anos, mas você percebe algumas semelhanças até, porque é a maneira que ele enxerga o Batman. E é legal também que você percebe como o traço dele foi se tornando cada vez mais marcante. Basicamente, tem um conceito muito interessante aqui do Batman ano 100, que você passa num futuro distópico, né, governo aí autoritário, blá blá blá, que é que não existe mais privacidade. Não importa o que você faça, todos já sabem. O governo em si sabe o que você está fazendo. Que futuro mais distante, não é mesmo? E aí vem a questão, né, se não existe mais privacidade, da onde surge um herói mascarado, que ninguém sabe quem é? Ele em si, né, só de ele ter essa postura, ele já seria um vilão, já seria, né, um criminoso pelo governo corrente que está aqui no quadrinho, sim, porque ninguém sabe quem é ele, né, porque ele não tem mais esse direito a essa privacidade. E outro conceito que eu acho muito legal, é que o Pope trouxe aqui, é que ele trouxe vários pontos da história, né, desses 100 anos da história do Batman e colocou nos novos personagens. Por exemplo, o Gordon aqui não é, obviamente, o Gordon, é o neto do Gordon. A Oráculo, né, que tá aqui, na verdade, ela consegue ler códigos binários, então ela consegue ler essa linguagem de programação, né, do computador, tudo. O Robin também tem aquele mesmo viés, né, ele é um órfão que o Batman se identificou e resolveu, né, tirar das ruas e dar treinamento. A única coisa que ele deixa aqui em segredo é quem é o Batman, porque afinal de contas, se fosse, né, o Batman de 1939, 100 anos aí se passaram, gente. Quantos anos teria esse Batman? Então ele deixa essa dúvida aí durante o quadrinho todo de que é quem assumiu o manto do Batman, quem é, né, o homem atrás da máscara. Isso eu acho que foi muito legal. Tenho que dizer aqui, a arte do Paul Pope é maravilhosa, inclusive a Batmoto dele, o Batmóvel, é fenomenal. Da história principal é isso, do contexto daqui do quadrinho. Vamos falar um pouco da arte aqui do Paul Pope, que eu acho que assim, quem conhece o Paul Pope sabe que o cara tem o seu traço muito característico, mas o que eu acho muito legal no traço do Paul Pope é a dinamicidade. Eu acho bem legal como essa capa, ao mesmo tempo, já é a primeira página da história, né? De como ele faz, né? É quase uma narrativa de cinema mesmo, né? Em como ele entende os planos. E isso eu acho muito legal do Paul Pope, porque as cenas de ação dele são muito boas mesmo. Então a perspectiva, não sei se vocês conseguem ver. E aí já começa de uma maneira bem frenética mesmo o quadrinho, porque o que acontece? O Batman vai investigar aí, né, a polícia, e aí ele é envolvido num assassinato, ele é acusado de um assassinato. Então já tem toda aquela questão de que ele já é o vilão da história por ser um mascarado e ainda está envolvido no assassinato de um policial. Óbvio que isso envolve uma conspiração muito maior, que o Batman vai ter que investigar e limpar o nome dele e ainda resolver esse BO. Então assim, é um quadrinho com cores bem densa, porque reflete muito mesmo o contexto, né, esse futuro distópico. Tem umas sacadas aqui legais de distorções, então assim, mostram novos personagens, como se configura, né, esse cenário político também, eles mostram, né, então
história mostra, então é bem legal mesmo. Eu vou adiantar aqui, né, para não mostrar todo o quadrinho, obviamente. Uma coisa que eu achei muito bacana nas cenas de ação é como o Batman, ele sempre tem aquela questão de botar medo nos bandidos, que é algo que vem lá dos primórdios do Batman, né? Desde quando ele tá lá sentadinho na mansão dele, pensando como é que eu vou meter medo nos bandidos, e aparece lá um morcego quebrando as janelas, tudo, e ele tem a sacada, né? Aqui tem umas coisas muito legais. Ó, outra coisa, um detalhe importantíssimo na arte do Paul Pope é que parece que ele sempre pensa do tipo, legal, o Batman vai descer um tubo, mas como ele pode descer no modo Batman, né? Ele desce um negócio de ponta cabeça. A perspectiva, tudo, esse enquadramento do Paul Pope é realmente muito bacana de ver. Então uma coisa que eu acho super legal, que, né, voltando naquele assunto do medo, é isso daqui. Os artifícios que esse Batman consegue para meter medo nos bandidos. Então, por exemplo, ele tem uma dentadura de dentes diferentes, que ele faz com a aparência de monstro. Um único detalhe aqui, que eu acho que deu uma escorregadinha, é que tem uma hora que ele fala que o Batman não consegue falar direito com os dentes, mas depois logo pra frente o Batman tá falando de boa com os dentes. Fora isso, ó, dá medo esse Batman, hein? Dá medo, né? Então assim, e é um Batman muito mais violento mesmo. O Batman em si já é violento, mas esse aqui tá mesmo, tá dando porrada. A questão da moto, ele até fala, né, que é o demônio saindo do inferno, alguma coisa assim. Você percebe que esses conceitos o Paul Pope entende que vem desde a gênese mesmo do personagem, né? Então ele trouxe isso mesmo 100 anos depois, o Batman continua inspirando esse medo, sabe? Com esses conceitos. Então é bem legal mesmo. Óbvio, ele consegue resolver o BO aí, a treta, mas eu não vou falar como, obviamente, porque isso aí você tem que ler o gibi. É uma história muito boa, assim, pra quem gosta do Batman, pra quem é fã do Batman, pra quem é fã da arte do Paul Pope, obviamente, é um quadrinho que vale muito a pena. Aí vem as histórias a mais que eu falei, né, que é o Batman Berlim, que é a primeira história, que aí você percebe que ele até traz um pouco mesmo do Batman original, né, do uniforme original do Batman, ele traz muito mesmo da história, então você vai perceber, e até a evolução do desenho, igual que eu falei, né, são uma história separada por 10 anos. O parceiro juvenil é muito legal, porque essa entrada no Robin Dick Grayson, e tem uma história aqui do Batman Black White também, que aí também é muito bacana. E aí o que eu acho muito bacana, mais uma vez, quando uma editora se propõe a falar que é um álbum de luxo, traga extras dignos de um álbum de luxo. Aqui, a Panini desenvolveu aí um bom papel. Ah, desenvolveu? Desenvolveu, pô. Tem aqui deve ter umas 10 páginas, 15 páginas de extras. O que é legal é que primeiro ela traz todo essa questão dos reports, né, dos confidenciais da história, então isso é muito legal, dá um quê de Watchmen até, né, que é tipo eles lendo as informações, que são as informações que que eles descobriram na história, então você percebe que eles tiveram todo o trabalho de escrever aqui esses relatórios confidenciais. E aí vem a questão dos sketches, né, dos estudos do Paul Pope, e aí sim você percebe como ele é um artista diferente e também como ele assume posturas diferentes, que é quando ele fala da bota, por exemplo. Ele fala, o Batman tem que ter uma bota que tem que ser coturno, sabe? Senão não vai aguentar o peso dele, tudo. E ele fala, não, e bota tem que ser desenhada mesmo, tem que ser desenhada com detalhes. E aí tem uma parte que até que ele fala assim, que ele fica puto, né, com desenhistas que não fazem pé, que desenham como se fosse apenas uma bota, sem separação do que é meia, do que é pé. Fica aí uma espetada aí pros desenhistas, eu não vou achar essa parte. E a questão também de como ele pensa na questão assim, a posição do Batman, né, do giro do pé do personagem, como ele vai ter, ele fala aqui das mangas, que as mangas aqui são propositais, tipo da manga mostrando um pedaço do pulso, que pra ele tem um conceito, que aí você lê o extras, você vai entender, e aqui é a estátua que fizeram bem legal. Isso daqui, nos estudos dele, o cinto de utilidades, ele desenhou os colchetes, sabe, e como a corda passa, então assim, você vê que é um desenhista, que é isso, na concepção dele da arte, né, ele pensou em todos esses detalhes. O que ele imagina, o que vai dentro do cinto de utilidades. Você vê que assim, é um grau assim, quase em nenhum momento isso daqui apareceu no gibi. Mas ele imaginou que o cinto de utilidade do Batman não poderia vir um spray de tubarão do nada, né? O Batman não pode sair nas ruas levando um Batman-bumerangue e também o Bat espanta tubarão. Tem uma sequência aqui que ele até falou que ele fez uma versão que a
corda aí debaixo do braço do Batman, só que aí ele percebeu que se o cara andasse com uma corda embaixo do braço, nesse ser muito, né, funcional, né, que aí entra naquelas coisas do uniforme funcional, ou seja, você vê que é uma postura diferente mesmo, né? Então isso é muito bacana, né, na posição dele como artista, porque isso enriquece muito o trabalho, né? E aqui temos mais extras, a questão da capa, a questão da moto, e é legal porque ele pensa a moto mesmo como se fosse um morcego. Você percebe muito nos esboços dele como ele estabeleceu essa relação, né? É mais extras, tudo, os esboços dele. Tem extras bacanas, então dá pra, né, falar que é luxo mesmo. Moto, motoca. Então ele pensou no motor da moto, ou seja, é um trabalho da hora. O cara realmente, então mostrei aqui. E, né, capa dura, tem aquele, né, reservinha verniz para dar aquele tchan, para dar aquele brilhinho e poder também cobrar mais caro. Então é isso. A dica de leitura de hoje é o Batman, ano 100. Para quem gosta do Batman, prato cheio. Para quem gosta do Paul Pope, prato cheio. Para quem quer também ver outras possibilidades narrativas, né, que saem do padrão comum, também é uma boa indicação. Então é isso, Impossíveis. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal porque isso ajuda muito. De um tempo para cá, eu já falei, eu tô deixando um link aqui no descritivo. Se você gostou da dica de leitura, um link para você poder comprar direto o quadrinho. Isso também ajuda muito o canal. Então é isso. Vamos lá, até um próximo vídeo. Aquele abraço e a lenda continua.